Há lugares no Brasil que o mapa conhece pelo nome, mas que o tempo esqueceu de modernizar. Estradas que cortam o interior como cicatrizes antigas, ladeadas por capim seco, por árvores tortas dobradas pelo vento constante, por silêncio. Um silêncio que não é paz, é abandono. É a sensação de que naquele pedaço de chão, o mundo inteiro poderia acabar, e ninguém fora dali saberia antes do dia seguinte. Foi por uma dessas estradas que Gustavo Leme passou naquela manhã de maio. Eram 6h40 da manhã. O sol ainda não havia decidido se subia de vez ou se ficava enrolado atrás das nuvens baixas que cobriam o horizonte como um cobertor cinza e pesado. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada que só existe no interior de Minas Gerais depois de uma chuva noturna. Um cheiro que mistura barro, mato e algo que não tem nome, mas que faz qualquer pessoa que cresceu longe das capitais sentir uma coisa estranha no peito. Uma mistura de saudade e pertencimento que nenhum perfume importado consegue imitar. Gustavo não havia crescido no interior, mas conhecia aquele cheiro. Ele havia nascido em Belo Horizonte, numa família de classe média que trabalhava muito e sonhava com mais. O pai era engenheiro civil, a mãe professora de matemática, gente séria, de poucas palavras e muita determinação. Gustavo herdou dos dois o melhor, a disciplina do pai e a clareza da mãe. Aos 18 anos, já trabalhava. Aos 24, tinha sua primeira empresa registrada. Aos 32, era dono de um grupo empresarial que movimentava mais de 40 milhões de reais por ano no setor de construção civil e incorporação imobiliária. 41 anos, cabelo castanho com fios brancos nas têmporas que ele parou de tentar esconder depois dos 38. Olhos escuros, firmes, do tipo que as pessoas descrevem como olhos que viram coisa. Ombros largos que carregaram peso demais ao longo dos anos. Não o peso físico das obras que supervisionava, mas o peso invisível de decisões, de perdas, de escolhas que não tinham caminho de volta. Ele dirigia sozinho. Uma Toyota Hilux prata, robusta, com rodas largas adequadas para terrenos exatamente como aquele. No banco do passageiro, uma pasta de documentos. No porta-malas, 2 malas de viagem. No painel, o GPS mostrando uma rota que ele conhecia de cor, mas que havia mudado nos últimos meses por conta de obras na estrada principal, o que o obrigara a desviar por aquele caminho secundário, de terra batida, que cortava a região entre Formiga e Piumhi. A reunião em Piumhi estava marcada para as 10 da manhã. Um terreno de quase 200 alqueires que um grupo de investidores queria vender e que Gustavo estudava há 3 meses. Números bons, localização estratégica. A negociação tinha tudo para fechar naquele dia, mas Gustavo não estava pensando nos números naquela manhã. Estava pensando no sonho que havia tido na noite anterior. Era sempre o mesmo sonho, ou quase. Variava nos detalhes, mas o núcleo era idêntico. Uma criança pequena correndo num jardim. Uma criança de cabelos cacheados e riso solto que corria sem destino e sem pressa, simplesmente porque correr era divertido. E Gustavo estava sentado num banco de madeira, assistindo. Apenas assistindo. Com aquela sensação nos braços, uma sensação física, real, de vazio. Como se os braços soubessem que deveriam estar segurando algo, e esse algo não estava lá. Ele acordava sempre antes de ver o rosto da criança. Respirou fundo e ajustou as mãos no volante. O médico havia sido claro 2 anos antes. Direto, como os bons médicos sabem ser quando a notícia ruim precisa ser dita sem rodeios que só prolongam a dor. Azospermia não obstrutiva. Uma condição na qual os testículos simplesmente não produzem espermatozoides em quantidade funcional. Não havia tratamento definitivo para o caso de Gustavo. As opções disponíveis tinham percentuais de sucesso baixíssimos e ele havia tentado 2 vezes. A última com a mulher que amava, numa batalha que custou muito mais do que dinheiro, Fernanda.
Ele não pensava no nome dela todos os dias, mas quando pensava, era sempre com aquela dor específica que só existe quando você perde alguém que foi, ao mesmo tempo, a melhor e a mais dolorosa parte de você. Eles haviam se casado quando Gustavo tinha 34 anos e Fernanda 31. 6 anos de casamento que começaram cheios de luz. Viagens, projetos, planos, o tipo de cumplicidade que transforma dois estranhos em família. Fernanda era médica, ginecologista, uma mulher de inteligência rara e gentileza ainda mais rara. Ela ria com o corpo inteiro, ela chorava sem vergonha. Ela dizia o que pensava sem crueldade, mas sem covardia. Eles tentaram ter filhos, descobriram o diagnóstico de Gustavo, tentaram procedimentos, 2 fracassos. E então, no 3º ano de tentativas, Fernanda começou a sentir uma dor no abdômen, que ela mesma, médica experiente, demorou a investigar porque o cansaço das tentativas havia embotado um pouco a atenção que ela dedicava a si mesma. Câncer de ovário. Estágio 3, quando descobriram. 18 meses de tratamento. Gustavo havia vendido um apartamento, reorganizado toda a agenda de negócios, recusado contratos importantes para estar presente em cada consulta, cada quimioterapia, cada dia ruim, porque os dias ruins eram muitos. E Fernanda, por mais forte que fosse, precisava de alguém que ficasse. Ele ficou. Ela morreu numa segunda-feira de setembro, às 3 da tarde, com a mão de Gustavo entre as suas. Com o sol entrando pela janela do quarto do hospital e iluminando o rosto dela de um jeito que ele nunca conseguiu descrever sem sentir a garganta fechar. Isso havia sido 2 anos antes. E desde então, Gustavo Leme havia aprendido a viver de uma maneira que o preocupava às vezes, com eficiência. Trabalhava, ganhava dinheiro, administrava, viajava, cumpria compromissos. Era um homem funcional em todos os sentidos que o mundo reconhece. Mas havia algo por baixo de toda essa funcionalidade que ele não conseguia nomear com clareza. Um vazio que não era depressão. Ele conhecia a depressão, havia passado por ela, mas algo diferente. Uma ausência, como uma peça faltando numa engrenagem que continua funcionando, mas que faz um ruído sutil que só quem está muito perto consegue ouvir. A estrada de terra se estendia à frente, ladeada por eucaliptos altos dos 2 lados. As rodas da Hilux levantavam poeira úmida. O GPS dizia que ainda havia 23 quilômetros até o asfalto. Foi então que Gustavo viu. Primeiro foi uma mancha escura na beira da estrada, do lado direito. Seu cérebro processou como um animal, talvez um cachorro, talvez algo que havia sido atropelado durante a noite. Ele não freou de imediato. O instinto de motorista experiente calibra a velocidade antes de uma decisão ser tomada conscientemente. Mas quando a Hilux se aproximou mais, o que ele viu não era um animal, era uma pessoa. Gustavo freou de forma brusca, as rodas deslizando levemente na terra úmida, e a caminhonete parou a menos de 20 metros da figura. Ele ficou 3 segundos imóvel com as mãos no volante. 3 segundos que pareceram muito mais longos do que eram, antes de abrir a porta. O ar da manhã bateu no rosto dele com uma friagem que não era fria o suficiente para ser inverno, mas tinha uma umidade que penetrava. Ele desceu da caminhonete sem fechar a porta. Era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos. Estava caída de lado, com o rosto parcialmente voltado para cima, os cabelos escuros espalhados na terra vermelha ao redor da cabeça, como um quadro que ninguém pediu para pintar. Usava uma blusa de manga comprida, verde escura, e uma calça de tecido mais pesado, o tipo de roupa que se usa para uma viagem longa ou para uma situação em que não se sabe bem o que vai enfrentar. Nos pés, tênis brancos que já não eram mais brancos. A poeira vermelha havia tomado conta. E estava grávida, visivelmente grávida, com uma barriga grande, arredondada que não deixava margem para dúvida. Uma gravidez avançada, 8 meses talvez mais. Gustavo se ajoelhou ao lado dela, a terra úmida marcando imediatamente o joelho da calça. Moça,
Ele colocou os dedos na lateral do pescoço dela, buscando o pulso com a memória muscular de quem havia feito um curso de primeiros socorros anos antes. O pulso estava lá, fraco, mas regular. Moça, me escuta. O rosto dela estava pálido. Não a palidez de quem tem pele clara, mas a palidez de quem perdeu cor. Aquele branco esverdeado que a face humana assume quando o corpo está em sofrimento. Havia um corte pequeno na têmpora esquerda e um fio de sangue seco que havia descido pela lateral do rosto e parado na mandíbula, como se tivesse pensado melhor antes de continuar. Gustavo se levantou e foi até a caminhonete. Pegou a garrafa de água que ele sempre mantinha no carro, voltou e molhou a mão antes de encostar com leveza no rosto da jovem. Acorda. Pode me ouvir? Ela se moveu. Levemente primeiro, uma contração do rosto, uma carranca de dor involuntária. Depois, os olhos começaram a abrir com aquela lentidão de quem está emergindo de um lugar muito fundo. Os olhos dela eram escuros, muito escuros, e quando se abriram e encontraram o rosto de Gustavo, a primeira reação foi de pânico puro. Ela se moveu para se afastar. Um movimento brusco que o corpo grávido não suportou, e ela gemeu de dor antes de parar. Para! Para! Gustavo ergueu as mãos, palmas abertas, num gesto que dizia claramente que não havia ameaça. Não vou te machucar. Você caiu na beira da estrada. Estou tentando ajudar. Ela o olhou. Respiração agitada, olhos varrendo a cena ao redor, a estrada de terra, a mata fechada nos dois lados, a caminhonete prata com a porta aberta, o céu cinza se abrindo lentamente para um azul hesitante. Quanto tempo? A voz dela saiu rouca, cortada pela secura. Ela engoliu em seco. Quanto tempo eu estava aqui? Não sei. Passei agora. Ele ofereceu a garrafa de água. Bebe devagar. Ela pegou a garrafa com as duas mãos, que tremiam. Bebeu. Fechou os olhos por um segundo, como se a água fosse algo sagrado. Você precisa de médico. Gustavo olhou para a barriga dela, depois para o corte na têmpora. Você está sentindo alguma dor além da cabeça? Alguma dor aqui? Ele apontou para a barriga sem tocar. Ela desceu os olhos para a própria barriga e colocou a mão sobre ela, num gesto instintivo, protetor. Uma pausa. Como se estivesse fazendo uma pergunta interna que só ela sabia como formular. Ele está se mexendo. A voz dela mudou quando disse isso. Ficou mais suave, com um alívio que era quase doloroso de ouvir. Está bem. Ainda assim você precisa ser examinada. Aquele corte na têmpora, o desmaio. Você pode ter batido a cabeça. E com a gravidez avançada, qualquer queda é motivo de atenção. Ele pausou. Eu posso te levar até Pyongyang. Tem hospital lá. Ela o olhou novamente. E desta vez, o olhar era diferente. Não era mais só o pânico inicial de acordar sozinha e encontrar um desconhecido debruçado sobre você. Era alguma coisa mais calculada, uma avaliação. Os olhos de alguém que havia aprendido a examinar as pessoas antes de confiar nelas. E que havia aprendido isso da maneira mais difícil. Você tem algum motivo para estar nessa estrada? Ela perguntou. A pergunta era estranha, mas Gustavo entendeu de onde vinha. Uma mulher sozinha, grávida, numa estrada deserta, aceitando a ajuda de um homem que ela nunca viu. Ela tinha todo o direito de perguntar. Tenho uma reunião em Pyongyang às 10. Vim de Formiga. O GPS me mandou por aqui por causa de obras na estrada principal. Ele apontou para a caminhonete. Placa de Belo Horizonte, se você quiser anotar. Meu nome é Gustavo Leme. Construção civil. Ela o olhou por mais alguns segundos. Então, com um esforço visível, tentou se sentar. Gustavo instintivamente estendeu o braço para ajudar, e ela instintivamente recuou antes de aceitar. Um segundo de tensão, dois corpos calibrando o nível de confiança disponível, e então a mão dela pousou no braço dele, e ela se sentou. Camila, ela disse. Só o primeiro nome. Nada mais. Camila. Ele repetiu como se fosse uma confirmação. Vamos te levar até o hospital.
Ela não disse sim, mas também não disse não. E quando Gustavo foi de pé até a caminhonete para buscar o casaco que tinha no banco traseiro, ela não fugiu. Ele voltou com o casaco, estendeu a ela. Ela o aceitou sem perguntar por quê, enrolou ao redor dos ombros e permitiu que Gustavo a ajudasse a se levantar com cuidado. Um processo lento, delicado, que exigiu os dois trabalhando juntos contra a gravidade e o desequilíbrio do corpo grávido. Quando ela finalmente ficou de pé, soltou um ar longo, como se estivesse contando quantas dores havia no corpo antes de decidir qual era a mais urgente. Eu não tenho documentos comigo, ela disse, sem olhar para ele. Os olhos dela estavam fixos na estrada à frente, como se estivesse calculando algo. Não importa agora. Vai importar no hospital. A gente resolve isso lá. Ele abriu o banco do passageiro. Você consegue entrar? Ela entrou. Com cuidado, com dificuldade, com aquela graça ausente de quem está grávida de 8 ou mais meses e cujo corpo já não pertence inteiramente a si mesma. Mas entrou. Gustavo fechou a porta com delicadeza, foi para o lado do motorista, entrou, ligou o motor. O GPS recalculou a rota para o hospital de Pyongyang. 46 minutos. Eles seguiram em silêncio pelos primeiros minutos. A poeira vermelha ia ficando para trás. A estrada de terra ia se tornando mais larga, menos irregular. À direita, um rebanho de gado pastava sem pressa, atrás de uma cerca de arame farpado, o vapor saindo dos focinhos no ar frio da manhã. Gustavo não pressionou. Havia aprendido com Fernanda, e antes dela, com anos de negociações difíceis, que o silêncio tem uma função, que nem toda pausa precisa ser preenchida, que às vezes a coisa mais eficiente que se pode fazer é simplesmente estar presente e deixar o outro chegar até você no tempo dele. Foi Camila quem falou primeiro. Você dirige bem, ela disse. Uma observação casual, quase banal, mas o tom dela dizia outra coisa. O tom dizia, estou te observando, estou medindo. Dirijo há muitos anos, ele respondeu. Você está com dor? Tenho uma dor de cabeça que poderia matar um boi. Ela colocou os dedos na têmpora direita, longe do corte, massageando levemente. Mas está passando. Você lembra o que aconteceu? Como foi parar na beira da estrada? Uma pausa. Pequena, mas carregada. Estava caminhando. Ela olhou pela janela. Passei mal. Gustavo não respondeu imediatamente. Deixou a resposta pousar. Havia algo nela que era verdadeiro. Ela claramente havia passado mal. Mas havia algo que era incompleto. Não era mentira. Era uma parte da verdade escolhida com cuidado, como quem pega apenas algumas peças de um quebra-cabeça e guarda as outras no bolso. Ele não perguntou mais. Não ainda. Estava caminhando. Numa estrada de terra, às 6 da manhã, grávida, sem documentos, 20 quilômetros de qualquer lugar. Estava caminhando. Havia uma história ali. Uma história com peso, com medo, com o tipo de complexidade que não se resolve com perguntas diretas numa caminhonete em movimento. Gustavo continuou dirigindo. O sol havia decidido aparecer de vez, e os raios dourados da manhã cortavam o interior da cabine em ângulos que iluminavam o perfil de Camila. O queixo firme, os olhos escuros e cansados, a mão que descansava sobre a barriga, com aquela proteção que parecia ao mesmo tempo instintiva e deliberada. Ela estava protegendo alguém. Isso era a única coisa que Gustavo sabia com certeza naquele momento. E por algum motivo que ele não conseguia articular completamente, isso era suficiente para justificar tudo o que viria a seguir. O hospital de Pyongyang era um prédio de 2 andares, pintado de branco com detalhes azuis, com uma faixa desbotada na fachada que dizia Santa Casa Municipal, em letras que o sol havia desbotado para um amarelo quase transparente. O estacionamento era de terra compactada. Havia 3 carros e uma ambulância com um farol traseiro quebrado. Gustavo entrou no estacionamento às 7h52 da manhã. Camila havia ficado em silêncio durante quase todo o trajeto, com os olhos fechados durante alguns trechos. Não dormindo, ele percebia pelo modo como o corpo dela mantinha uma tensão leve, mas descansando.
ou talvez apenas se preparando para o que viria. Às vezes, ela colocava a mão na barriga com aquele movimento circular e lento que as grávidas fazem sem perceber, como se estivessem tendo uma conversa particular com alguém que ainda não estava pronto para o mundo. Chegamos, Gustavo disse. Ela abriu os olhos, olhou para o prédio com uma expressão que ele não conseguiu ler completamente. Havia alívio, havia medo, havia algo mais que ficava nas bordas, difícil de nomear. Eu não tenho plano de saúde, ela disse, e não tenho dinheiro. Isso não é problema agora, é problema para mim, Camila. Ele virou para encará-la diretamente pela primeira vez desde que saíram da estrada. Você está grávida, desmaiou numa estrada de terra, tem um corte na cabeça e está há quanto tempo sem comer ou beber água direito? Ela fechou a boca. Os olhos dela foram para a janela. Isso não é sobre dignidade ou sobre dever favor. Ele continuou, com uma voz que não era dura, mas era firme. É sobre você e sobre esse bebê precisarem de atenção médica. O resto a gente resolve depois. Uma pausa longa. Tudo bem, ela disse por fim, baixinho, com aquela entonação de quem cede não porque perdeu o argumento, mas porque a situação não deixa outra escolha. Eles entraram juntos na recepção da Santa Casa. A atendente da recepção era uma mulher de uns 50 anos, cabelos pretos cortados curtos, óculos de armação cor de tartaruga, com a expressão levemente entediada de quem já viu muita coisa chegar por aquela porta. Mas quando viu a barriga de Camila e o corte na têmpora, a expressão mudou. Caiu? Ela perguntou, já pegando uma ficha. Desmaiou na estrada, Gustavo respondeu. Veio de estrada de terra. Não tem documentos com ela. Tem documentos, não tem como registrar direito no sistema. Meu CPF, então, Gustavo Leme. Ele recitou o número. E me chama o médico de plantão, por favor. A gravidez é avançada e ela bateu a cabeça. A atendente o olhou por um segundo, com aquela avaliação rápida que as pessoas fazem quando precisam decidir se uma pessoa tem autoridade ou não. Algo no tom de Gustavo, não arrogância, mas a firmeza calma de quem está acostumado a resolver problemas, funcionou. Ela pegou o telefone e ligou para o interior do prédio. Camila foi encaminhada para um consultório em menos de 10 minutos. Gustavo ficou na sala de espera. Havia 3 cadeiras plásticas cor de laranja desbotado contra a parede. Uma televisão presa num suporte metálico no canto superior mostrava um programa de notícias com o volume baixo demais para entender as palavras. Uma criança pequena dormia no colo da avó, 2 assentos à frente. Gustavo se sentou, colocou os cotovelos nos joelhos e olhou para o chão de cerâmica bege. Tinha uma reunião às 10. Ligou para seu assistente, Rodrigo, um rapaz de 28 anos que havia aprendido a antecipar as necessidades de Gustavo com uma precisão que às vezes o assustava. Rodrigo, preciso que você ligue para o pessoal de Piumi e remarque a reunião para a tarde. 2 horas da tarde, se possível. Diz que tive um imprevisto. Entendido. Algum problema, Gustavo? Não. Tudo bem. Só um imprevisto. Desligou. Ficou olhando para o telefone por alguns segundos antes de guardá-lo. Um imprevisto. Era essa a palavra que havia usado. Mas havia algo naquilo que não era bem um imprevisto. Não no sentido de algo que atrapalha o plano. Era algo diferente. Como quando você está caminhando por um corredor escuro e bate o pé num degrau que não sabia que estava lá. E ao invés de cair, você para, respira e percebe que o degrau era o início de uma escada que leva a um andar que você não havia explorado ainda. Ele não sabia disso ainda, não de forma consciente, mas havia algo naquele dia, no ar úmido da manhã, na poeira vermelha, nos olhos escuros e desconfiados de uma mulher que protegia alguém que ainda não havia nascido, que estava diferente de todos os outros dias. E Gustavo Leme, homem de números e lógica e decisões calculadas, sentiu isso de uma maneira que não conseguia calcular. O médico de plantão era o Dr. Ailton Rezende, um homem de 40 e poucos anos com barba rala e avental azul, que parecia ter sido lavado muitas vezes.
Ele saiu do consultório após 40 minutos e foi direto até Gustavo, que continuava sentado nas cadeiras laranjas. O senhor é familiar dela? Não. Encontrei ela na estrada. Trouxe até aqui. O doutor Ailton avaliou a resposta com aquela expressão médica de quem está decidindo quanta informação compartilhar com alguém que tecnicamente não tem direito a nenhuma. Ela está bem, ele disse por fim. O corte na têmpora é superficial. Não precisou de sutura. A pressão está um pouco baixa, ela estava desidratada. Demos soro, o bebê está com batimento cardíaco normal, posição boa, gravidez de... Ele consultou a ficha. 36 semanas, quase a termo. Gustavo assentiu. Respirou. Ela pode ficar aqui algumas horas, para observação. Com a pressão baixa, prefiro não liberá-la ainda. Tudo bem, eu fico. O médico o olhou. O senhor tem alguma reunião ou compromisso? Ela mencionou que o senhor já remarcaram. Eu fico. Dr. Ailton assentiu, com aquela expressão específica de quem viu muita coisa passando por aquele hospital e decidiu parar de se surpreender com qualquer coisa. Pode passar para vê-la no quarto 2, se quiser. Ela pediu. Gustavo ficou parado por um segundo. Ela pediu. O quarto 2 era pequeno, com uma janela que dava para o estacionamento de terra. A cama era de hospital, com grades laterais e lençol branco. Camila estava sentada, levemente reclinada, com o soro no braço esquerdo e o cabelo que havia sido parcialmente penteado para o lado, revelando o pequeno curativo bege na têmpora. Ela parecia diferente deitada sob aquela luz, mais jovem, mais cansada, mais real, de uma forma que era difícil de descrever, como se a estrada e a tensão e a desconfiança tivessem sido parcialmente lavadas pela solução salina que escorria pelo soro. Obrigada, ela disse quando Gustavo entrou. Por ficar. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela pausou. A maioria das pessoas teria chamado o SAMU e continuado dirigindo. Gustavo puxou a cadeira de plástico que estava no canto e se sentou. Provavelmente, ele concordou. Mas eu não continuei. Ela o olhou com aquela expressão de avaliação que ele já havia notado antes. Havia nela uma inteligência afiada, o tipo que se desenvolve não necessariamente por educação formal, mas por necessidade. Por anos de precisar ler as pessoas corretamente para se proteger. Você vai me perguntar o que estava fazendo naquela estrada, ela disse. Quando você quiser contar. Ela virou o rosto para a janela. O estacionamento de terra. Uma pomba pousando no capô de um Gol cinza. Eu estava fugindo, ela disse, com a simplicidade de quem já passou do ponto de fingir que não estava. Vim de ônibus até Formiga ontem de noite. O ônibus foi até onde foi. Depois eu caminhei. Fugindo de quê? Uma pausa. Longa? De quem? Gustavo não disse nada. Deixou o silêncio ser o que precisava ser. Tem pessoas que querem esse bebê, ela disse. A voz mais baixa agora, quase um sussurro. E não de um jeito bom. Essa foi a primeira peça. O quebra-cabeça que Gustavo Leme havia acordado naquela manhã, sem saber que existia, havia ganho sua primeira peça. E enquanto ele sentava naquela cadeira plástica de hospital, no interior de Minas Gerais, com a reunião remarcada e a pasta de documentos ainda no banco da Hilux, com o cheiro de antisséptico no ar e a poeira vermelha ainda grudada nas calças, enquanto ele ouvia aquelas palavras ditas por uma jovem que carregava um segredo do tamanho de um mundo, Gustavo Leme sentiu algo que não sentia há muito tempo. A certeza de que havia chegado exatamente onde precisava estar. Camila Tavares havia nascido em Divinópolis, Minas Gerais, no mês de março, num hospital público que tinha o ar-condicionado quebrado e uma filas de espera que testavam a paciência de qualquer um. Sua mãe, Dona Nair, era cozinheira numa escola municipal, e seu pai havia saído de casa quando Camila tinha 6 anos, deixando para trás uma carta curta e uma dívida de aluguel de 3 meses que Dona Nair pagou com o bordado que vendia nos fins de semana. Camila cresceu entendendo o valor das coisas antes de entender o valor do dinheiro.
o que era mais importante. Entendeu que uma calça remendada pode ser tão digna quanto uma calça nova, dependendo de como a pessoa que a veste se porta. Entendeu que o respeito não se compra, mas se constrói, tijolo por tijolo, com escolhas diárias que ninguém vê, mas que o tempo registra. Entendeu que a gentileza de uma pessoa se revela não no que ela faz quando alguém está olhando, mas no que ela faz quando não tem plateia. Sua mãe havia lhe ensinado tudo isso, não em palavras, mas em exemplo. Dona Nair morreu de infarto quando Camila tinha 21 anos. Rápido, sem avisar, como infarto costuma ser. Uma segunda-feira de trabalho que não terminou. Camila tinha acabado de entrar no 2º ano de enfermagem na faculdade particular, para a qual havia conseguido uma bolsa integral pelo ProUni. Com a morte da mãe e o aluguel sobre seus ombros, ela tentou por 4 meses equilibrar o trabalho noturno num pronto-socorro como auxiliar administrativa e as aulas diurnas. Não funcionou. A bolsa exigia frequência mínima que ela não conseguia mais cumprir. No 5º mês, pediu trancamento do curso. Ela pretendia retomar. Tinha 22 anos e a certeza de quem ainda não descobriu que algumas portas, uma vez fechadas, ficam fechadas por mais tempo do que a gente planeja. 2 anos depois, ela estava trabalhando como assistente de uma clínica de estética em Belo Horizonte. Não era o que havia planejado, mas era um emprego com carteira assinada e uma chefe razoável, quando conheceu Gabriel Avelar Neto. Gabriel tinha 29 anos. Era filho de Eduardo Avelar, um homem de negócios de São Paulo que havia construído uma fortuna no ramo de agronegócio e logística. A família Avelar era daquele tipo específico de família rica brasileira que sabe aparecer nos jornais quando quer e desaparecer quando precisa, que mantém advogados em 3 estados, que tem relações com políticos locais sem jamais ter o nome associado diretamente a nada, que usa o dinheiro não apenas para comprar coisas, mas para comprar silêncio, direções, versões dos fatos. Gabriel era charmoso. Falava bem, ria rápido, tinha aquele jeito específico de fazer a outra pessoa sentir que era o centro do mundo enquanto estava com ela. Levou Camila para jantar em restaurantes onde o cardápio não tinha preços. Comprou-lhe presentes que ela tentou recusar. Disse coisas bonitas de um jeito que soava verdadeiro. E talvez fossem verdadeiras, pelo menos no início. Pelo menos enquanto o que ele queria dela ainda estava dentro do que ele estava disposto a dar em troca. Eles ficaram juntos por quase 1 ano. Quando Camila descobriu que estava grávida, Gabriel ficou em silêncio por 3 dias. Não sumiu, não brigou, não disse nada cruelmente explícito. Apenas ficou em silêncio, do jeito de quem está tendo uma conversa interna muito importante e não quer ser interrompido. No 4º dia, ele lhe disse que precisava conversar. A conversa aconteceu num apartamento que Gabriel alugava no bairro Funcionários, bem no centro de Belo Horizonte. Um apartamento decorado por alguém que sabia exatamente que tipo de impressão cada peça de mobiliário causava. Minimalista, caro, sem nenhuma foto de família nas paredes, sem nenhum detalhe que dissesse quem era a pessoa que morava ali, além de alguém com dinheiro e gosto calculado. Ele disse que a família não poderia saber. Disse que o momento era complicado. Havia uma questão de inventário, de partilha de bens, de posições acionárias que precisavam ser consolidadas antes de qualquer mudança no quadro familiar. Disse que uma criança, naquele momento, complicaria tudo de formas que ela provavelmente não conseguia compreender completamente. E então, com o cuidado calculado de quem ensaiou o que vai dizer, ele colocou sobre a mesa um valor. Um valor que ele chamou de assistência, e que qualquer pessoa com 2 neurônios em funcionamento reconhecia pelo nome verdadeiro. Camila olhou para o envelope, olhou para ele. E então, com a voz mais calma que havia usado em toda a sua vida, disse: não. Gabriel não gostou do não, não de forma explosiva. Ele não era o tipo mais perigoso,
O tipo que recebe o não com um sorriso compreensivo e, enquanto você ainda está processando a conversa, começa a montar uma estratégia. Nos dias seguintes, Camila começou a perceber coisas. Uma ligação da clínica onde trabalhava, dizendo que o contrato dela havia sido encerrado por reestruturação interna. Uma visita inesperada da proprietária do apartamento onde morava, informando que o imóvel havia sido vendido e que ela teria 90 dias para desocupar. 2 recados deixados por um advogado que ela nunca havia contratado, dizendo que havia questões legais que precisavam ser resolvidas em relação ao status da gravidez. Ela não era ingênua o suficiente para não entender o que estava acontecendo, mas durante um mês tentou resistir. Buscou um advogado de plantão numa defensoria pública. Foi informada que, sem provas documentadas, seria difícil qualquer ação imediata. Tentou uma segunda defensoria. Mesma resposta. Foi quando a pressão escalou. Uma noite, saindo do supermercado, ela foi abordada por 2 homens que não a tocaram. Não a ameaçaram em palavras diretas, mas que caminharam ao lado dela por 2 quarteirões, em silêncio, antes de um deles dizer, quase em tom de conversa casual: "A família Avelar cuida de quem precisa de cuidado." E então, eles foram embora. Camila foi para casa, sentou no chão do apartamento que logo deixaria de ser seu, colocou as mãos na barriga que havia crescido para além da possibilidade de esconder, e tomou uma decisão. Se eles queriam que ela desaparecesse, ela iria desaparecer, mas nos próprios termos dela, para um lugar que eles não pudessem encontrá-la facilmente, para um lugar onde pudesse ter o bebê com segurança, e depois descobrir o próximo passo com os pés no chão e a cabeça no lugar. Ela tinha uma prima em Pyongyang, Soraya, com quem havia perdido contato há anos, mas de quem guardava o número. Ligou. Soraya atendeu com a surpresa e a generosidade específica de quem mora no interior e ainda tem espaço, físico e emocional, para receber. Camila comprou uma passagem de ônibus com o dinheiro que havia guardado em espécie numa lata de biscoito no fundo do armário. O tipo de precaução que mulheres que cresceram sem rede de segurança desenvolvem por instinto. O ônibus a deixou em Formiga às 2 da madrugada. De Formiga até Pyongyang havia uma estrada que ela não sabia que era tão longa. Ela havia calculado mal a distância. 40 quilômetros em linha reta no mapa pareciam menos do que eram na realidade de uma estrada de terra, no escuro, com uma barriga de 36 semanas. Ela foi por 3 horas. Depois o corpo disse que não ia mais. E ela havia acordado com um homem desconhecido ajoelhado ao lado dela, oferecendo água. Gustavo ouviu tudo isso ao longo de quase 1 hora. Camila não contou de uma vez. Contou em pedaços, com pausas entre eles, como alguém que vai desmontando uma estrutura que havia construído para se proteger e precisa fazer isso devagar para não machucar mais do que o necessário. Às vezes parava no meio de uma frase, olhava pela janela, respirava. Às vezes voltava a um ponto anterior para corrigir um detalhe, como se a precisão importasse, como se contar errado fosse uma traição à história que havia vivido. Gustavo não a interrompeu. Não fez perguntas até que ela parou de falar. Quando ela terminou, a luz pela janela havia mudado. O sol agora estava alto e duro, sem a suavidade da manhã, batendo no estacionamento de terra com aquela franqueza do meio-dia mineiro. "A família Avelar", ele disse. Não era uma pergunta. "Conhece?" "Conheço o nome. Eduardo Avelar está no setor de agronegócio em São Paulo. Não temos negócios juntos, mas o nome circula." Camila o olhou. "E isso faz diferença para você?" Era uma pergunta direta, com uma camada embaixo que dizia: "Você vai recuar agora que sabe quem está envolvido?" "Não", Gustavo respondeu, com a mesma simplicidade com que havia dito que ficaria esperando. Camila o estudou por um momento. Depois olhou para baixo, para a barriga, para a mão que havia pousado sobre ela. "Eu preciso chegar até Pyongyang. Minha prima está esperando. Eu levo. Você tinha uma reunião. Já marquei para as 2. Ela abriu a boca para dizer algo.
provavelmente alguma versão de não precisa ou não quero dever nada. E Gustavo a antecipou, não com palavras, mas com um gesto simples. Ele se levantou, pegou a cadeira plástica e a reposicionou levemente. Um gesto completamente desnecessário em termos práticos, mas que funcionou como uma pausa, como um reset da conversa. Camila, eu encontrei você numa estrada às 6 da manhã. Você estava desmaiada, grávida, com um corte na cabeça. Ele pausou. Se eu fosse o tipo de pessoa que vai embora quando as coisas ficam complicadas, eu já teria ido. Ela ficou em silêncio. Quando o médico liberar você, eu levo até a casa da sua prima. E depois vou para minha reunião. Outra pausa. E daí? E daí nada. Você fica com sua prima, tem seu bebê, fica segura. Ele ergueu levemente os ombros, num gesto que não era indiferença, mas era a ausência de agenda. Não tenho nenhum plano mirabolante, Camila. Só estou fazendo o próximo passo, que faz sentido. Ela olhou para ele por um tempo longo, com aqueles olhos que mediam tudo. Por quê? Ela perguntou. De verdade. Por que você se importa? Gustavo pensou na resposta. Poderia ter dito algo sobre princípios, sobre o que é certo, sobre não conseguir olhar para o lado quando alguém precisa de ajuda. Tudo isso seria verdade. Mas havia algo mais verdadeiro ainda, e ele era honesto o suficiente para reconhecê-lo, mesmo que não fosse o tipo de coisa que se diz a uma estranha num quarto de hospital do interior de Minas Gerais. Perdi minha mulher há 2 anos, ele disse. E aprendi que quando a vida te coloca diante de um momento em que você pode ser útil de verdade, você não desperdiça esse momento. Camila ouviu. Não disse nada. Mas algo no rosto dela, naquela armadura cuidadosamente construída, naquele cálculo constante, relaxou levemente. Não muito. Só o suficiente. O Dr. Ailton voltou às 11h45. A pressão havia estabilizado. O bebê estava bem. Ele recomendou repouso, hidratação e que ela evitasse esforços. Deu uma receita simples e a lista de sinais de alerta para uma gravidez de risco. Gustavo pagou as despesas na recepção com o cartão, sem consultar Camila, sem fazer questão de que ela visse, como se fosse um detalhe administrativo qualquer. Ela viu mesmo assim, e não disse nada. Eles saíram para a claridade de meio-dia. O calor havia chegado de vez. O estacionamento de terra refletia o sol com uma intensidade que fazia os olhos franzir. Uma galinha atravessou o espaço entre 2 carros com aquela pressa específica de galinha, sem destino aparente, mas com uma urgência convincente. Camila parou antes de entrar na caminhonete. Ficou olhando para o horizonte. Os telhados baixos de Piumhi à distância, as colinas redondas, cobertas de verde e pasto, um pé de jacarandá que havia decidido florescer fora de época e mandava flores roxas para o chão sem se importar com o calendário. Minha prima mora no bairro Cristal, ela disse. Rua das Magnólias, número 42. Eu acho no GPS. Ela virou para ele. Gustavo. Era a primeira vez que usava o nome. Ele reparou. Obrigada. De nada, Camila. Eles entraram na caminhonete. A casa de Soraya Tavares era exatamente o tipo de casa que existe em cidades interioranas de Minas Gerais com aquela insistência deliciosa. Um sobrado pequeno de tijolos à vista na parte de baixo e reboco pintado de amarelo claro na parte de cima, com uma grade de ferro na janela da frente que havia sido pintada de verde tantas vezes que as camadas de tinta tornavam os detalhes da grade levemente borrados. Uma mangueira no quintal, cuja copa ultrapassava o muro e deixava sombra na calçada. Uma placa de azulejo com o número 42 ao lado de outra com Nossa Senhora da Aparecida, as duas do mesmo tamanho, com a mesma importância implícita. Soraya abriu a porta antes mesmo de eles descerem da caminhonete. Era uma mulher de uns 30 anos, um pouco mais rechonchuda que Camila, com o cabelo preso num coque apressado e um avental de cozinha que ela estava tirando enquanto descia o degrau da entrada.
Quando viu Camila descendo com dificuldade da cabine e o curativo na têmpora, foi logo. Meu Deus, Camila, que foi isso? Você estava me mandando mensagem ontem de tarde e depois sumiu. Fiquei desesperada. Liguei 1000 vezes. O celular morreu na madrugada. Estou bem, Soraya. Camila aceitou o abraço que a prima ofereceu, com uma força que deu para perceber de fora. Passei mal na estrada. O Gustavo me encontrou e me trouxe para o hospital. Soraya se virou para Gustavo com os olhos marejados de alívio e aquela gratidão instantânea e física de quem não perde tempo com formalidades quando o coração está no limite. Meu senhor, o senhor é um anjo. Ela pegou a mão de Gustavo com as 2 mãos. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe muito mesmo. Gustavo, que não era homem de discursos em momentos de emoção alheia, apenas apertou a mão dela e disse que estava feliz que tivesse dado certo. Soraya insistiu em servir café. Havia um tipo de insistência mineira no oferecimento de café que não era educação, era filosofia. Era a compreensão profunda de que o café é o meio pelo qual as pessoas se sentam, respiram e começam a processar as coisas. Gustavo não recusou. Eles ficaram na sala pequena da Soraya, um sofá de 3 lugares coberto por uma manta de crochê colorida, uma televisão grande demais para o espaço, uma estante com fotos de família e um presépio que não havia sido guardado desde o Natal, provavelmente por esquecimento ou por afeto, enquanto Soraya servia café com leite e pão de queijo que havia saído do forno 40 minutos antes e ainda estava morno. Camila estava sentada no sofá, os sapatos fora, a postura de alguém que finalmente chegou em algum lugar. O apartamento encerrado, a estrada de terra, o hospital, o caminho, tudo aquilo havia tido um destino, e o destino era aquele sofá, aquela manta de crochê, o cheiro de pão de queijo e o som familiar da voz da prima, que perguntava sobre detalhes que Camila foi respondendo aos poucos. Gustavo tomou o café de pé, apoiado no batente da porta da cozinha, e olhou para as 2 por alguns minutos com a consciência de estar presenciando algo que tinha uma textura específica: o alívio. O alívio que não é alegria, mas é a ausência de peso, a sensação de poder soltar o ar que vinha sendo retido há muito tempo. Às 12h50, ele anunciou que precisava ir. Camila se levantou do sofá com aquela dificuldade característica. E Soraya foi logo. Fica sentada, fica sentada. Mas Camila ficou de pé mesmo assim. A reunião, ela disse. Tenho que sair agora para chegar a tempo. Ela caminhou até a porta. Eles ficaram no batente, com o sol de meio-dia batendo no quintal da Soraya e a sombra da mangueira cortando o calor pela metade. Você vai voltar a Belo Horizonte hoje? Depende de como a reunião terminar. Talvez passe a noite aqui e volte amanhã. Ela assentiu. Uma pausa. Se você quiser saber como estou, ela disse, você pode ligar para Soraya. Eu não tenho celular funcionando. Eu vou querer saber. Ela o olhou. Não estava acostumada com respostas diretas, sem negocia, sem ressalvas. Respondia a elas com aquela expressão de quem está verificando se a cola secou antes de confiar o peso. Tudo bem, ela disse por fim. Gustavo foi até a Hilux, entrou, ligou o motor. No retrovisor, antes de sair, viu Camila ainda de pé no batente, uma mão na barriga, os olhos escuros seguindo a caminhonete com aquela expressão que não era tristeza e não era alegria, mas era alguma coisa entre os dois. O tipo de expressão que as pessoas têm quando um dia que poderia ter sido desastre se transformou em alguma coisa que ainda não sabem nomear. Ele saiu pela Rua das Magnólias, dobrou na esquina e foi para a reunião. A reunião foi boa. O terreno era exatamente o que os documentos prometiam e o representante dos vendedores, um advogado de Belo Horizonte que havia feito a viagem só para esse encontro, estava disposto a negociar. Gustavo fez uma contraproposta abaixo do pedido inicial, argumentou com os dados que havia estudado nos últimos meses e saiu da reunião com uma carta de intenções assinada e um prazo de 15 dias para due diligence. Profissionalmente, um dia bem-sucedido.
Mas enquanto Rodrigo enviava os arquivos por e-mail e Gustavo confirmava os próximos passos ao telefone, sentado numa mesa de reunião num escritório de advocacia que cheirava a papel e ar-condicionado excessivo, havia uma parte da sua atenção que estava em outro lugar. Na Rua das Magnólias, número 42, com uma mulher de olhos escuros e uma barriga de 36 semanas sentada num sofá com manta de crochê. Ele ficou em Pyongyang naquela noite. Hospedou-se num pequeno hotel perto da Praça Central, um prédio de fachada antiga, com quartos limpos e uma recepcionista jovem que ficou claramente desconcertada com o nome Gustavo Leme e o cartão premium que apareceu na mesa. Na varanda do quarto, depois do jantar, ele ficou olhando para a praça iluminada. Uma família passeava com uma criança pequena numa bicicleta com rodas de apoio. O pai ia ao lado, a mão levemente estendida, pronta para segurar, mas deixando a criança ir. Gustavo ficou olhando por muito tempo. Na manhã seguinte, antes de ir embora, ele passou na Rua das Magnólias. Não havia planejado. Acordou, tomou café, ficou sentado no quarto do hotel por 15 minutos com o copo na mão e então foi. Soraya atendeu a porta em 30 segundos, como se já soubesse. Ela está melhor, disse a prima antes de ele perguntar. Dormiu bem, comeu de manhã. O bebê está dando coice. Fico feliz. Ele hesitou. Pode dar a ela o meu número? Tirou um cartão do bolso. Se precisar de qualquer coisa, médico, transporte, qualquer coisa. Soraya pegou o cartão com as duas mãos, com o mesmo cuidado com que se pega uma coisa importante. Posso perguntar uma coisa, Gustavo? Pode. Por que você está fazendo isso? Ele pensou na resposta. Na mesma resposta que havia dado ontem para Camila, mas formulada de outra forma, porque Soraya era diferente de Camila. Precisava de palavras diferentes. Porque alguém precisa, ele disse, e porque eu posso. Soraya o olhou com aquela expressão específica das mulheres interioranas que já viram muita coisa e sabem quando uma pessoa está sendo genuína. Eu vou dar o cartão para ela, ela disse. Gustavo saiu de Pyongyang às 9h20 da manhã. A estrada de volta estava limpa, o asfalto reluzindo levemente com a umidade da noite anterior. O GPS mostrava 3 horas e 40 minutos até Belo Horizonte. Ele ligou o rádio. Uma rádio rural tocava uma música sertaneja antiga, o tipo que as rádios interioranas tocam de manhã sem vergonha, com aquela convicção de que a saudade tem o mesmo valor que a novidade. Gustavo deixou a música tocar. Havia algo que ele precisava resolver quando chegasse em Belo Horizonte. Não a questão dos negócios, essa estava encaminhada. Havia algo mais delicado. Ele conhecia um advogado especializado em direito de família e proteção de menores. Um homem chamado Eduardo Figueiredo, que havia sido o advogado de Fernanda durante o tratamento para questões patrimoniais. Eduardo era discreto, eficiente e tinha a ética de quem escolheu essa profissão pelos motivos certos. Gustavo queria entender quais eram as opções legais de Camila. Não como quem se intromete na vida de outra pessoa, mas como quem tem recursos, tem conexões e tem a consciência de que não usar essas coisas quando alguém vulnerável precisa delas seria uma espécie de covardia disfarçada de respeito pela privacidade. A estrada se abria à frente. As colinas verdes de Minas passavam pelos dois lados como uma pintura que se renovava a cada curva. Um boi parado numa cerca olhou para a caminhonete com aquela indiferença majestosa dos bovinos. Gustavo Leme estava pensando. E pela primeira vez em muito tempo, o pensamento tinha um propósito que ia além dos negócios. Belo Horizonte acordava tarde quando chovia. E naquela segunda-feira de manhã, 10 dias depois de Gustavo ter voltado de Pyongyang, a cidade acordava com aquela preguiça específica das cidades grandes em dia de chuva forte. Um atraso coletivo que começava nos motoristas mais cautelosos e terminava nos que tinham pressa demais e acabavam parados no engarrafamento que os outros cautelosos haviam criado. Gustavo estava no escritório às 8 em ponto.
o 23º andar do edifício Corporate Center, na Savassi, com uma vista da cidade que, nos dias claros, chegava até as serras ao fundo do horizonte. Naquela manhã, era uma vista de nuvens cinzas e vidros molhados, com as luzes dos carros lá embaixo, criando aquele efeito de reflexos coloridos no asfalto molhado que, visto de cima, tinha uma beleza que os motoristas presos no trânsito certamente não estavam apreciando. Ele tinha na mesa 3 pastas abertas, um café que estava esfriando e uma mensagem de voz do Eduardo Figueiredo, que havia chegado às 7h42. Gustavo ouviu a mensagem de voz pela 2ª vez. Eduardo havia levantado as informações. A voz dele era calma, profissional, com aquela cadência específica de advogado experiente que aprendeu a entregar más notícias com precisão, mas sem crueldade. Gustavo, aqui é o Eduardo. Levantei o que você pediu sobre a família Avelar. O Eduardo Avelar Neto, pai do rapaz, tem uma história jurídica complexa, mas limpa na superfície. Nada que chegue à condenação formal. Mas há 2 processos extintos por acordo, um deles envolvendo disputa de guarda de menor em contexto extraconjugal, que fecha bem com o que você me descreveu. O filho, Gabriel Avelar Neto, não tem registro em nome próprio, mas a clínica que dispensou a moça é de um sócio ligado ao grupo Avelar. O apartamento que ela perdeu estava registrado em nome de uma empresa holdings, que tem o endereço do escritório dos advogados dos Avelar. Isso não é coincidência, é método. Eles fazem isso com distância suficiente para que nenhum ato isolado configure crime facilmente demonstrável. Uma pausa curta. Se a moça quiser, tem caminho. Não fácil, mas tem. Me liga. Gustavo ficou olhando para a chuva pela janela por alguns segundos. Depois pegou o telefone. Nos últimos 10 dias, ele havia ligado 2 vezes para Soraya. Breves, discretas, do tipo, só querendo saber se está tudo bem. Soraya respondia com aquela generosidade verbal das mulheres interioranas mineiras, que é ao mesmo tempo acolhedora e uma forma de informação detalhada. Em 5 minutos de conversa, ele sabia que Camila estava bem, que o bebê continuava ativo, que Camila havia ido a uma consulta pré-natal com um médico que Soraya conhecia, que Camila estava dormindo melhor, mas que às vezes ficava acordada até tarde, olhando para o teto. Na segunda ligação, Soraya havia dito quase de passagem, como quem inclui um detalhe menor no fim de uma lista de coisas mais importantes. Ela perguntou sobre você uma vez. Gustavo havia respondido. E você disse o quê? Soraya havia respondido com aquele riso mineiro que é ao mesmo tempo discreto e eloquente. Disse que o senhor parecia ser um homem de palavra. Ele ligou para Eduardo. Combinaram uma reunião para aquela tarde, às 4. Depois, ligou para Soraya. Ela atendeu no segundo toque. Gustavo, que bom. Como estão vocês? Bem, graças a Deus. Camila foi na consulta ontem, tá tudo certo com o bebê. Médico disse que pode ser qualquer dia agora. Ela tá com 38 semanas. Uma pausa breve. Ela tá aqui do lado. Quer falar com ela? Uma pausa da parte de Gustavo. Se ela quiser. O telefone fez o som de alguém sendo passado. Depois, a voz de Camila. Oi, tudo bem? Tudo. Uma pausa. E o bebê está bem posicionado. O médico disse que devo entrar em trabalho de parto na semana que vem, talvez antes. Fico feliz. Silêncio breve. Confortável, mas carregado. Você falou com algum advogado? Ela perguntou, direta, sem rodeios. Ela havia intuído. Ou Soraya havia dito. Ou talvez ela simplesmente soubesse, com aquela inteligência de quem lê situações. Sim, tem caminhos legais. Ele pausou. Mas só se você quiser. Nada acontece sem a sua decisão. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu preciso pensar. Claro, Gustavo. A voz dela tinha uma textura diferente, menos calibrada, mais direta. Você não precisa fazer isso. A Soraya me contou que você ligou 2 vezes. Você não precisa se envolver mais do que já se envolveu. Você fez mais do que qualquer pessoa faria. Camila, você disse isso no hospital também. E continua sendo verdade. Pode ser.
Mas a minha posição não mudou. Outro silêncio. Mais longo. Por que você se importa tanto com um bebê que não é seu? A pergunta pousou no ar com um peso que ele sentiu fisicamente. Naquele apartamento de escritório, 23 andares acima de Belo Horizonte. Ele poderia ter dado várias respostas. Poderia ter dado a resposta curta e segura sobre princípios e sobre o que é certo. Poderia ter dado a resposta racional sobre recursos disponíveis e situação de vulnerabilidade. Poderia ter dado a resposta que protegeria seu próprio espaço emocional, vaga e educada. Em vez disso, disse: porque eu nunca vou poder ter um filho meu. E isso não significa que eu não posso me importar com uma criança que precisa de alguém que se importe. O silêncio que veio depois era diferente dos outros. Era o silêncio de duas pessoas que acabam de trocar algo real. Não informação, não plano, não estratégia. Algo mais difícil de carregar e mais difícil de devolver. Eu ligo quando o bebê nascer, ela disse por fim. Eu atendo. A reunião com Eduardo Figueiredo aconteceu às 16h, num escritório que cheirava a café bom e tinha prateleiras de livros jurídicos que davam a impressão de ter sido realmente lidos. Eduardo era um homem de 52 anos, alto, com um jeito de se mover que era preciso sem ser apressado. Havia sido advogado da Fernanda com uma gentileza que Gustavo ainda agradecia, e havia sido um dos primeiros a ligar no dia da morte dela. Não com palavras de consolo, mas com praticidade, dizendo que cuidaria de toda a parte burocrática para que Gustavo não precisasse. Era o tipo de pessoa que expressa o afeto através de competência. Então, Eduardo disse, abrindo a pasta sobre a mesa, vou te explicar o que eu encontrei e o que é possível. O cenário jurídico era o seguinte: Camila Tavares não havia assinado nenhum documento renunciando a direitos seus ou do bebê, nenhum acordo formalizado. O que havia era uma série de ações coordenadas por terceiros, rescisão de contrato de trabalho, encerramento de contrato de locação, pressão velada, que individualmente eram difíceis de contestar, mas que em conjunto constituíam o que Eduardo chamou de assédio sistemático com o objetivo de coação. O bebê, quando nascesse, teria direito ao reconhecimento de paternidade por parte de Gabriel Avelar Neto, independentemente da vontade da família. Camila tinha direito à pensão alimentícia, à participação nos bens em nome do filho e à proteção jurídica como mãe. A questão era que a família Avelar tinha advogados experientes, recursos ilimitados para protelar e uma história de resolver essas situações antes que chegassem ao tribunal. O histórico mostrava isso. Duas situações similares nas últimas 2 décadas, ambas resolvidas com acordos extrajudiciais, que, traduzindo do juridiquês, significavam que a outra parte havia aceitado dinheiro para ficar em silêncio. O que ela precisa, Eduardo disse, fechando a pasta com a deliberação de quem escolhe os gestos, é de representação jurídica sólida, de um endereço seguro e não rastreável por enquanto, e de documentação do histórico de pressão que ela sofreu. Se conseguir isso, a posição dela é muito mais forte do que os Avelar gostariam que ela acreditasse. E quanto ao bebê, se nascer e eles tentarem alguma ação imediata, ao nascer, o bebê é juridicamente da mãe até prova em contrário, e até ação formal de reconhecimento paterno ou disputas de guarda, que eles não podem iniciar até o registro. Se ela registrar o bebê antes que eles reajam, e se tiver representação, ela tem tempo e posição. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Você pode assumir o caso? Eduardo olhou com aquela expressão de quem já sabia que a pergunta vinha. Posso, mas quero entender o que você espera desse envolvimento, Gustavo. Você encontrou essa moça numa estrada há 10 dias. Isso é muita coisa para assumir. Eu sei. Então me diz. Gustavo olhou para as prateleiras, para os livros, para o café que esfriava. Fernanda teria feito a mesma coisa. Ele disse simplesmente. E eu quero ser o tipo de pessoa
que faz o que Fernanda faria. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Tudo bem, me manda o contato dela. 3 dias depois, Gustavo recebeu uma ligação às 2 da manhã. Era um número que ele não reconheceu de imediato. Depois percebeu que era o celular novo que Soraya havia comprado para Camila. Ele atendeu no segundo toque. Começou. A voz de Camila era controlada, mas havia uma tensão por baixo dela que ele reconheceu como a tensão de alguém que está gerenciando o medo com toda a disciplina disponível. Faz 40 minutos que as contrações estão de 6 em 6 minutos. A Soraya está com você? Está. A gente vai agora para o hospital. Uma pausa. Uma respiração que era visivelmente parte de uma contração passando. Eu não sei por que liguei para você. Desculpa. Não desculpa nada. Ele já estava de pé, na beira da cama. Eu vou. Gustavo, não precisa. Eu vou, Camila. Silêncio. Tudo bem, ela disse, baixinho. Gustavo chegou ao Hospital Municipal de Piumhi às 4h37 da manhã. A estrada havia sido rápida porque às 2 da madrugada não havia trânsito e porque Gustavo dirigia com aquela concentração específica de quem tem um destino real, não apenas um endereço. Soraya estava na sala de espera quando ele entrou, com os olhos vermelhos de quem chorou, mas parou e tentou compor a expressão antes de alguém ver. Quando viu Gustavo, ela não conseguiu manter a compostura e abraçou ele com a força de quem estava segurando isso há tempo demais. Ela está bem, Soraya disse no abraço. Está bem. É parto normal. O médico disse que vai demorar mais um pouco, mas está indo bem. Eles sentaram. A mesma televisão de antes. O mesmo volume baixo. Um programa de madrugada que ninguém assistia. Gustavo ficou sentado com as mãos entrelaçadas nos joelhos, olhando para o chão de cerâmica bege. Havia um silêncio no corredor que era diferente do silêncio diurno dos hospitais. O silêncio noturno dos hospitais tem uma densidade diferente. É o silêncio de coisas acontecendo atrás de portas fechadas, de processos que o mundo não parou para observar, mas que estão acontecendo de qualquer forma. Nascimentos, mortes, recuperações. A biologia insistindo em si mesma, independente da hora que o relógio marca. Às 6h22 da manhã, o Dr. Ailton, o mesmo Dr. Ailton da semana anterior, que estava de plantão novamente com a expressão levemente surpreendida de quem vê as coincidências se empilharem, saiu pelo corredor e foi até a sala de espera. Nasceu, ele disse. Menino. 3,2 kg. Está bem. A mãe está bem. Soraya colocou as mãos no rosto. Gustavo ficou em silêncio. Havia um calor no peito dele que ele não conseguia articular. Não era alegria exatamente. Era algo mais profundo e mais difícil de nomear. Como quando você está em pé na beira do mar e uma onda grande vem, e ao invés de recuar, você fica firme. E a água passa por você com uma força que não derruba, mas que deixa você ciente, de um jeito que não tinha sido possível antes, de quão grande é o oceano. Posso vê-la? Ele perguntou para o médico. Uns 15 minutos. Está no quarto 3. O quarto 3 tinha a mesma janela pequena, a mesma cama com grades, o mesmo lençol branco, mas estava diferente. Camila estava deitada, levemente reclinada, com o cabelo desfeito e molhado de suor, a expressão de exaustão profunda e ao mesmo tempo de uma energia que parecia surgir de um lugar diferente do físico. No colo dela, embrulhado num cobertor azul claro que havia sido trazido por Soraya, havia uma criança pequena. Ela olhou quando Gustavo entrou. Havia algo diferente nos olhos dela. A armadura estava ainda mais baixa, não ausente. Ele duvidava que ela um dia ficasse completamente ausente e entendia isso, mas baixa o suficiente para deixar passar uma coisa que ele nunca havia visto nela antes. Paz. Não a paz do problema resolvido, mas a paz de quem chegou num ponto que não sabia se chegaria e chegou. A paz de quem segurou a respiração por muito tempo e finalmente pôde soltar. Oi, ela disse. A voz rouca, mansa. Oi. Ele parou na beira do quarto.
Como está? Cansada. Uma pausa. Feliz. Ele olhou para a criança. Um bebê com a pele vermelha e amassada dos recém-nascidos, os olhos fechados com aquela intensidade com que os recém-nascidos fecham os olhos, os punhos pequenos cerrados ao lado do rosto. Tem nome? Henrique. Ela olhou para a criança com aquela expressão que não tem equivalente fora dessa situação específica. Henrique Tavares. É um bom nome. Era o nome do meu avô. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Depois, posso? Ela o olhou. Depois olhou para o bebê. Depois voltou para Gustavo com aquela avaliação que ele já conhecia. E que desta vez terminou mais rápido que as outras. Pode. Ele se aproximou. Se sentou na cadeira plástica ao lado da cama. E Camila, com aquela delicadeza cuidadosa de quem é nova naquilo, mas instintiva, moveu levemente o braço para que Gustavo pudesse ver Henrique de perto. Gustavo ficou olhando para aquele rosto pequeno, o sonho, a criança no jardim. Os braços com aquele vazio específico. Não era isso. Ele sabia que não era isso. Não era a resolução de um sonho, não era o preenchimento de uma ausência por algo que não era exatamente o que a ausência esperava. A vida não funciona assim, com simetrias perfeitas e encaixes exatos. Mas havia algo. Havia algo naquele momento. O bebê pequeno, a mãe exausta e em paz, a janela do hospital com o sol de manhã cedo, entrando devagar, o cheiro de hospital misturado ao cheiro de cobertor de bebê, que é um cheiro que não se esquece. Havia algo que era real e que ele não ia negar. Obrigada por ter vindo, Camila disse. Obrigada por ter ligado. Ela o olhou. Você vai ter que ir embora hoje? A pergunta era prática, não sentimental. Mas havia algo embaixo dela. Posso ficar mais um dia? Ela assentiu. Depois olhou novamente para Henrique. Ele vai precisar de proteção, ela disse. Baixinho. Não para Gustavo, especificamente. Para o ar do quarto, para a manhã que entrava pela janela, para tudo que existia fora daquelas paredes e que em algum momento ia bater naquela porta. Eu sei, Gustavo disse. E disse da forma que as coisas importantes são ditas, quando a pessoa que as diz entende completamente o que elas significam. 15 dias depois do nascimento de Henrique, o primeiro sinal chegou. Não chegou de forma dramática, não era o jeito dos Avelar. Chegou como um e-mail enviado a Soraya pelo endereço que ela usava publicamente nas redes sociais, escrito com aquela cortesia fria que é mais assustadora que qualquer ameaça explícita. O e-mail era de um advogado chamado Marcelo Drummond, do escritório Drummond em Associados, de São Paulo. Dizia que a família Avelar estava buscando regularizar a situação em relação à criança nascida de uma relação entre Gabriel Avelar Neto e Camila Tavares, e que seria conveniente para todas as partes envolvidas uma conversa antes que medidas mais formais precisassem ser tomadas. Soraya encaminhou o e-mail para Camila. Camila encaminhou para Gustavo. Gustavo encaminhou para Eduardo. Eduardo leu e ligou para Gustavo em menos de 20 minutos. Isso é exatamente o que eu esperava. A voz de Eduardo era a de um médico dando um diagnóstico que não é surpresa. Eles estão sondando. O antes de medidas mais formais é pressão velada. Eles querem que ela responda antes de estar devidamente assessorada, de preferência com medo suficiente para aceitar um acordo ruim. O que fazemos? Por enquanto, nada. A instrução é não responder. Deixa eles fazerem o próximo movimento. O próximo movimento demorou 7 dias. Desta vez, não foi um e-mail. Foi uma ligação para o número do celular de Camila. O novo, o que ninguém deveria ter além de Soraya e Gustavo. O que significava que eles haviam conseguido o número de alguma forma. Camila não atendeu. Mas quando a ligação caiu, ficou olhando para o telefone por um longo momento antes de colocá-lo de lado. Henrique estava no colo dela, mamando, com aquela concentração total com que bebês fazem qualquer coisa, como se o universo inteiro existisse apenas para aquele ato, aquela conexão, aquele calor. Camila olhou para ele e o silêncio que se instalou
Não era o silêncio do medo, mas o silêncio da determinação. Ela ligou para Gustavo. Eles têm meu número. Eu sei. Eduardo já está investigando como. Uma pausa. Camila, preciso te perguntar uma coisa séria. Pergunta. Você está segura onde está? Soraya sabe da situação completa? Sabe. Ela é mais forte do que parece. Eu sei que é. Uma pausa mais longa. Mas acho que você precisa considerar mudar para um lugar que eles não consigam rastrear com tanta facilidade. Pyongyang é uma cidade pequena. Eles já sabem que você está lá. Esse e-mail para a Soraya confirmou isso. Silêncio. Você está dizendo que preciso me mudar de novo. Estou dizendo que você tem opções e que uma delas é essa. Quais outras opções? Gustavo respirou. Eduardo tem uma casa no entorno de Belo Horizonte, em Nova Lima. Uma casa que ele usa para clientes em situações delicadas. Tem sido usada antes para testemunhos protegidos em casos de família. Discreta, não registrada em nome de ninguém relacionado ao caso. Uma pausa. Ou você pode continuar em Pyongyang com medidas de segurança que Eduardo pode orientar. A decisão é sua. Camila ficou em silêncio por tanto tempo que ele verificou se a ligação ainda estava ativa. E a Soraya? Ela perguntou. Se eu for, isso traz problema para ela? Essa era a pergunta que revelava quem era Camila. Não o que é melhor para mim, mas o que isso faz para as pessoas ao redor. Eduardo acha que não. Eles não têm interesse em Soraya. Ela não tem vínculo legal com o bebê. Se você for, o foco deles vai atrás de você. Tudo bem, Camila disse. Vou para o lugar do Eduardo. A mudança aconteceu 2 dias depois. Gustavo foi pessoalmente a Pyongyang. Não havia planejado, mas descobriu que era o tipo de situação em que enviar outra pessoa não era uma opção que ele conseguia considerar com conforto. A casa de Soraya, naquela manhã, tinha aquele ar silencioso das casas quando uma partida está prestes a acontecer, as coisas já organizadas em lugares que não são seus lugares habituais, as malas perto da porta, o espaço já começando a se reorganizar para a ausência que virá. Camila tinha pouco para levar, uma mala média, uma sacola com as coisas do Henrique, que eram poucas, porque 15 dias de vida ainda não acumularam muita coisa material. Uma mochila pequena. Soraya chorou. Com aquela honestidade direta de quem não acha necessário esconder o que sente. Você vem me visitar quando puder, disse para Camila, que a abraçou com Henrique no colo. E os 3 ficaram por um momento naquele abraço complicado e cheio de amor, que inclui uma criança muito pequena sendo gentilmente protegida pelos braços de todos. Prometo, Camila disse. Gustavo ficou do lado de fora nesse momento, apoiado na caminhonete, olhando para a mangueira no quintal. Quando Camila saiu com o bebê e a mochila, Soraya veio até ele. Cuida delas, ela disse. Não era pedido, era uma entrega. Vou cuidar. A casa em Nova Lima era simples, mas bem cuidada. Um térrea num condomínio fechado com 2 quartos, uma varanda com vista para um jardim interno, muros altos. Eduardo havia mobilado com o básico: cama, sofá, mesa, utensílios de cozinha. Havia um berço no quarto menor, que Eduardo havia mandado comprar especificamente para aquela situação. Quando Camila entrou e viu o berço, ela parou. Olhou para ele por um momento, depois olhou para Gustavo, que havia entrado logo atrás com as malas. Quem? O Eduardo mandou comprar. Ele disse que era necessário. Ela ficou em silêncio por um momento. Esse homem, que eu nunca conheci pessoalmente, está me ajudando mais do que pessoas que conheço há anos. Eduardo é assim. Gustavo colocou as malas no quarto. Você vai conhecê-lo em breve. Ele quer uma reunião presencial, quando você se sentir pronta. Camila foi até o berço, colocou Henrique nele com aquele cuidado específico de mãe nova que ainda está calibrando a força das próprias mãos, verificando se é gentil o suficiente, se é firme o suficiente. O bebê fez um som de acomodação. Não choro, não riso, apenas o som de quem está verificando o novo ambiente e decidindo que está bem. E fechou os olhos. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. É a primeira vez que ele dorme num berço de verdade.
ela disse, baixinho. Na Soraya ele dormia com a gente na cama. Ele vai se adaptar. Eu sei. Ela afastou a mão do berço devagar. Virou para Gustavo. Você fica para jantar? A pergunta era simples, mas tinha uma camada que era nova. Não era mais a avaliação cautelosa, não era mais a negociação de quanto confiar. Era apenas a pergunta de alguém que aprecia a presença de outra pessoa e quer que ela continue. Posso ficar? O jantar foi simples. Camila improvisou com o que havia na geladeira que Eduardo havia mandado abastecer com mantimentos básicos. Arroz, feijão, um refogado de legumes. O tipo de comida que é feita sem pretensão e por isso chega exatamente no lugar certo. Eles comeram na mesa pequena da cozinha, com Henrique dormindo no berço no quarto ao lado e o monitor de bebê que Eduardo havia incluído nos mantimentos, piscando seu LED verde na mesa. Camila falou sobre a mãe pela primeira vez. Sobre Dona Nair, a cozinheira da escola, o bordado de fim de semana, a carta de 6 linhas que o pai havia deixado. Falou sem drama, com a objetividade de quem processou essas histórias ao longo de muitos anos, e agora as conta como quem mostra um mapa. Aqui é onde eu comecei. Esse é o caminho que percorri. Aqui estou. Gustavo ouviu. E quando ela parou, ele disse coisas sobre Fernanda que não havia dito para ninguém fora do círculo mais próximo em 2 anos. Sobre os anos de tratamento, sobre as segundas-feiras de quimioterapia, que tinham um protocolo próprio, sobre a piada interna que os dois tinham sobre os programas de culinária que Fernanda assistia no hospital enquanto o soro gotejava, sobre o dia em que ela o olhou e disse, com aquela clareza que só aparece em certas fronteiras da vida: eu não quero que você fique parado depois. Ela disse isso? Camila perguntou. Disse, com aquela cara de médica que ela tinha quando achava que estava sendo completamente racional e, na verdade, estava sendo completamente corajosa. Camila ficou olhando para ele. Ela sabia quem você era. Não era pergunta. Sabia, ele respondeu. Um silêncio. Depois, Camila. E você parou? Ele pensou. Fiquei parado por 2 anos. E agora? Ele olhou para o monitor de bebê. O LED verde. O silêncio do quarto ao lado onde Henrique dormia. Agora estou aqui. A reunião com Eduardo aconteceu na semana seguinte, no escritório da Savassi. Camila foi com Henrique no canguru. Aquele tipo de porta-bebê que deixa a criança presa ao peito da mãe como um canguru, com a cabeça saindo do tecido e os olhinhos abertos para o mundo, com aquela expressão de bebê de 3 semanas, que recebe tudo com equanimidade, porque ainda não aprendeu que o mundo pode decepcionar. Eduardo a cumprimentou com a gentileza profissional de quem trata todos os clientes com o mesmo respeito, independente da situação. Mas havia algo extra. Um olhar para o bebê, uma expressão suave que cruzou o rosto dele rapidamente antes de dar lugar à postura de advogado. Bem, ele disse, depois de apresentações e café, vou explicar a situação legal com clareza. E foi direto. A família Velar havia protocolado formalmente uma ação de reconhecimento de paternidade. Isso era esperado e não era em si um problema. Na verdade, era um movimento que poderia favorecer Camila, porque formalizava a relação entre Gabriel e Henrique de forma que não podia ser desfeita. Com paternidade reconhecida, Henrique teria direito a alimentos, herança, participação nos bens familiares. O problema estava no movimento paralelo. A família havia contratado uma firma de investigação privada para levantar informações sobre a saúde mental de Camila. A intenção, segundo o que Eduardo havia apurado por fontes próprias, era construir um argumento de que ela não tinha condições de criar a criança adequadamente. Era uma estratégia desonesta, mas não inédita, e era mais difícil de combater do que uma ameaça direta. Eles vão usar o fato de que você não tem emprego fixo, não tem residência própria, não tem histórico de renda estável, disse Eduardo. Não porque isso seja verdade de uma forma que não tenha explicação, mas porque no papel, sem contexto,
Parece fragilidade. Camila ouviu tudo com aquela compostura que Gustavo havia aprendido a reconhecer como a forma específica de ela processar o que é difícil. Quieta, presente, sem fugir. O que eu preciso fazer? Ela perguntou. Primeiro, dar declaração documentada sobre o histórico de pressão que você sofreu, a demissão coordenada, o despejo, as abordagens. Segundo, documentar sua situação atual de forma que mostre estabilidade, endereço fixo, suporte, condições de criar a criança. Eduardo pausou. Para o segundo ponto, a situação atual já ajuda, mas seria mais forte se houvesse um vínculo legal ou formal com alguém que tenha histórico de estabilidade demonstrável. O silêncio que se instalou depois disso teve um peso específico. Gustavo estava sentado ao lado de Camila. Não tinham combinado nada. Não havia nenhum plano elaborado. Mas havia algo na forma como Eduardo havia colocado aquilo, e na forma como Gustavo ficou em silêncio depois, que fez Camila olhar para ele. Ele está dizendo o que estou entendendo? Ela perguntou para Gustavo diretamente. Acho que sim. Ela olhou para Eduardo. O senhor está sugerindo. Não estou sugerindo nada. Eduardo disse, com a precisão de quem sabe muito bem onde estão as linhas. Estou descrevendo o que fortalece a posição jurídica. O que vocês fazem com essa informação é inteiramente a decisão de vocês. Camila olhou para Gustavo novamente. Henrique mexeu no canguru, fez um som pequeno e voltou a ficar quieto. Precisamos conversar, ela disse. Para Gustavo, precisamos. Eles conversaram naquela tarde, sentados na varanda da casa em Nova Lima, com o jardim à frente e o sol de fim de tarde baixando devagar. Henrique estava no berço dentro de casa, o monitor entre eles. Não foi uma conversa rápida, e não foi uma conversa fácil. Camila falou sobre o medo, não o medo dos Avelar, mas o medo mais antigo, o medo de depender de alguém e ser deixada, de construir algo sobre uma base que cede. Falou sobre a forma como a vida havia lhe ensinado que as coisas boas geralmente tinham prazo de validade, e que o prazo aparecia exatamente quando você havia parado de se preparar para ele. Gustavo ouviu, e depois falou sobre o outro tipo de medo, o medo de se abrir para algo que pode ser tomado, de se importar com alguém que pode ir embora, da forma que Fernanda havia ido embora, de construir algo novamente, sabendo que o mundo não dá garantias. Eles ficaram em silêncio por um tempo depois disso. O jardim, o sol descendo, uma tia-sangue pousou num galho e foi embora antes que nenhum dos dois percebesse completamente. Eu preciso de mais tempo, Camila disse por fim, para saber o que sinto de verdade e o que é gratidão e o que é medo te afugentando disfarçado de sentimento. Eu entendo isso, mas o que o Eduardo disse sobre a posição jurídica, não fazemos nada por conta de estratégia jurídica, Gustavo disse. Isso não é razão suficiente para nenhuma decisão desse tipo. Se fizermos alguma coisa, é porque queremos, pelos motivos certos. Ela o olhou. E você? Você sabe o que quer? Uma pausa. Sei que quando aquela estrada me levou até você, eu estava indo para uma reunião de negócios e voltei com algo diferente. Ele pausou. Sei que quando Henrique nasceu, havia algo em mim que reconheceu aquele momento de uma forma que não sei explicar completamente. Outra pausa. E sei que você e ele são as primeiras pessoas em 2 anos que fizeram com que o dia seguinte parecesse algo diferente de apenas o próximo conjunto de tarefas a cumprir. Camila ficou olhando para o jardim. É muito, ela disse. É, mas é real? É real. Silêncio. Me dá mais tempo, ela disse. Tenho todo o tempo. O advogado dos Avelar ligou diretamente para Eduardo 2 dias depois. Era a primeira vez que havia contato direto entre as partes legais. Eduardo gravou a ligação com o consentimento explícito e documentado. Marcelo Drummond falava com aquela suavidade calculada de advogados de grandes bancas que sabem que a eficiência não precisa de agressividade.
A agressividade é para os que precisam de intimidação para compensar fraqueza de argumento. Drummond não precisava. Tinha argumentos sólidos e sabia disso. Propôs um acordo. Os termos, Camila assinaria um documento limitando as reivindicações de Henrique em relação ao patrimônio Avelar a um valor fixo, generoso em termos absolutos, minúsculo em relação ao que a herança real poderia representar. Em troca, a família reconheceria a paternidade formalmente, pagaria pensão alimentícia dentro do teto proposto e encerraria qualquer investigação sobre a capacidade parental de Camila. Era o acordo que os Avelar haviam feito antes, 2 vezes, e havia funcionado. Eduardo ouviu tudo. Agradeceu pela ligação, disse que levaria a proposta à sua cliente. Depois ligou para Gustavo. Eles estão confiantes, Eduardo disse. Esse tipo de proposta, nessa fase, significa que eles acham que ela vai aceitar. Vai? Se eu fosse uma mulher jovem, sem renda, com um bebê de 3 semanas, sem rede de apoio, enfrentando uma máquina jurídica e financeira dos Avelar, provavelmente aceitaria. Eduardo pausou. Mas ela não está sem rede de apoio. Não. Então a resposta é não ao acordo? A resposta é dela, mas minha recomendação é não. A minha também. Eduardo pausou. Gustavo, se formos a campo contra os Avelar, eles vão investigar você também. Isso vai aparecer na imprensa de alguma forma. Eles têm canais, pode afetar negócios. Eu sei. E eu já tomei a decisão quando fiquei parado na estrada em vez de continuar dirigindo. Uma pausa. Tudo bem, Eduardo disse. Vou recusar o acordo. A recusa chegou aos Avelar numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, Gustavo recebeu uma ligação de um sócio de negócios, Renato Barbosa, com quem mantinha uma parceria em 2 empreendimentos em Contagem. Gustavo, precisamos conversar sobre o terreno de Pyongyang. O que sobre ele? Recebi uma ligação, uma pausa cuidadosa, de São Paulo, dizendo que havia interesse em oferecer uma contraproposta pelo terreno com valores melhores que os seus, e que seria conveniente para as relações de negócios de todos se você abrisse mão da negociação. Gustavo ficou em silêncio por um momento. E você? Eu disse que não tomava decisões baseado em telefonemas anônimos e que qualquer proposta deveria ir direto para os proprietários do terreno. Uma pausa. Mas achei que você devia saber. Obrigado, Renato. Gustavo, o que está acontecendo? Uma situação complicada que vai se resolver. Se precisar de alguma coisa, vou ligar. Ele desligou. Ficou olhando para a cidade pela janela do escritório por um longo tempo. Os Avelar estavam escalando. Ele havia esperado isso. Eduardo havia esperado isso. Mas esperar por uma coisa não a torna menos real quando chega. Ligou para Eduardo. Eles entraram na seara dos negócios. Tentaram pressionar um parceiro meu. Esperado. Eles estão testando até onde vai o seu comprometimento. Até o fim, Gustavo disse. Sem hesitação, sem drama, com a simplicidade de uma posição que havia sido tomada há tempo suficiente para não precisar mais ser recalculada. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Então vamos trabalhar para que o fim seja o deles, não o nosso. Eduardo Figueiredo era do tipo de advogado que construía casos como engenheiros constroem pontes, com uma atenção obsessiva à estrutura que vai por baixo, aquelas partes que ninguém vê quando a ponte está pronta, mas que são exatamente o que faz ela aguentar o peso que passa por cima. Nos 40 dias que se seguiram, ele construiu um caso, não de forma espetacular, não com revelações dramáticas, com documentos, com testemunhos, com fios puxados devagar, cada um levando a outro, até que o tecido inteiro começasse a aparecer. A ex-funcionária da empresa que havia rescindido o contrato de Camila, que havia sido contactada por Eduardo e que, protegida por garantia de não implicação, havia confirmado que a demissão havia recebido uma instrução informal de fora. O corretor de imóveis que havia intermediado o fim do contrato de locação de Camila,
que havia ficado desconfortável com aquela transação desde o início e que, ao saber que estava falando com um advogado de família e não com investigadores dos Avelar, disse mais do que havia planejado. Os dois homens que haviam abordado Camila na rua, um deles havia cometido o erro de registrar o veículo numa empresa ligada ao escritório dos advogados dos Avelar. E mais importante, uma conversa que Gabriel Avelar havia tido meses antes com um funcionário de confiança que havia decidido, por razões próprias, que não queria mais carregar aquele peso. Essa conversa havia sido registrada. Não ilegalmente, porque havia ocorrido num contexto em que o funcionário tinha o direito de gravar, e havia sido preservada por esse funcionário durante meses antes de chegar, por um caminho que Eduardo escolheu não detalhar completamente às mãos do advogado. Nessa conversa, Gabriel Avelar falava sobre resolver a situação antes que a criança nascesse, sobre o que a família não podia se dar ao luxo de ter acontecendo, sobre os meios disponíveis. Não era uma confissão de crime, mas era o tipo de evidência que, apresentada corretamente, tornava a posição dos Avelar muito mais difícil de sustentar com a imagem de família respeitável que eles cultivavam cuidadosamente. Eduardo foi a um promotor de Belo Horizonte que ele conhecia de anos de trabalho, um homem chamado Otávio Serrano, que havia passado os últimos 15 anos desenvolvendo uma especialidade em crimes contra a família e situações de vulnerabilidade. Otávio ouviu o caso, ficou em silêncio por um tempo considerável, e então disse que havia elementos suficientes para um inquérito preliminar. O inquérito não significava processo imediato, mas significava que os Avelar, cujos advogados monitoravam os movimentos do Ministério Público com atenção, saberiam que havia um inquérito, e isso mudaria os cálculos. Camila soube de tudo isso em partes, da forma que Eduardo havia decidido que seria mais eficiente, não tudo de uma vez, mas à medida que cada peça se confirmava, para que ela pudesse processar sem ser sobrecarregada. Havia uma coisa que Gustavo havia notado ao longo daquelas semanas. Camila processava as coisas enquanto cuidava de Henrique. Havia algo no ritmo de cuidar de um bebê, a amamentação, o banho, o embalar, os olhos abertos do bebê que recebiam o mundo com aquela curiosidade nova, que criava um espaço específico para pensar. Não o tipo de pensar acelerado, ansioso, que acontece quando a pessoa está parada e a mente não tem ancoragem. O tipo de pensar que acontece quando as mãos estão ocupadas e a mente pode se mover devagar, com mais clareza. Gustavo havia percebido isso porque havia passado mais tempo na casa de Nova Lima do que havia planejado. Havia começado com visitas práticas. Trazer documentos para Eduardo, verificar se ela precisava de algo, estar presente para o que precisasse. Mas as visitas foram ficando mais longas, e então passou a não ter uma data de saída definida. E então havia um dia em que ele dormiu no segundo quarto, porque a reunião da manhã seguinte era cedo demais para justificar a volta a Belo Horizonte. E então havia outro dia, e mais outro. Eles construíam uma rotina sem declarar que estavam construindo. Café da manhã juntos, caminhadas curtas no jardim do condomínio com Henrique no canguru, jantar a duas vozes enquanto o bebê dormia, conversas que começavam como informações sobre o caso e se tornavam outra coisa, histórias, memórias, pensamentos, o tipo de material que duas pessoas trocam quando estão, devagar e sem pressa, se tornando parte do cotidiano uma da outra. Henrique reconhecia a voz de Gustavo. Não havia um momento específico em que Gustavo havia notado isso. Foi gradual, como a maioria das coisas que importam. Mas havia um ponto em que ficou claro. Quando Gustavo entrava no quarto e falava com o bebê, não palavras especiais, apenas "Oi, Henrique, bom dia" ou "Como está meu parceiro?". O bebê se voltava para a direção da voz com aquela atenção total que os bebês têm antes de aprenderem a dividir a atenção. E havia uma expressão que aparecia no rosto de Henrique,
que Camila havia descrito um dia como "a cara do seu amigo chegou". Gustavo havia ficado em silêncio quando ela disse isso, por um tempo mais longo do que a situação estritamente necessitava. Depois havia dito: "É o único jeito que consigo descrever também". Havia uma noite, 6 semanas depois de Henrique nascer, em que as coisas mudaram de forma definitiva. Não da forma que fica bem em histórias. Não havia música de fundo, não havia chuva dramática, não havia declaração elaborada. Era uma segunda-feira comum, tarde da noite, e Henrique havia acordado às 2 da manhã com uma febre baixa que não era grave, mas que era suficiente para a preocupação normal de uma mãe de bebê novo. Gustavo havia acordado com o barulho. O quarto dele estava separado apenas por uma parede do quarto do bebê e tinha ido até a porta verificar. Camila estava com Henrique no colo, medindo a temperatura pela segunda vez, com aquela expressão de quem está sendo simultaneamente médica e mãe, de um jeito que médico e mãe entram em conflito, porque a mãe sabe que 37,8 não é nada. E a mãe, ao mesmo tempo, quer que seja nada, mas fica verificando, porque o bebê é pequeno e o mundo é grande e instável. "Está bem?" Gustavo perguntou da porta. "Febre de 37,8. Provavelmente dentição ou alguma coisa passageira." Posso?" Ele apontou para o espaço ao lado dela, na beira da cama. Ela cedeu o espaço. Eles ficaram sentados ali, lado a lado, com Henrique entre os dois, por quase 1 hora, não conversando muito. O bebê foi baixando a temperatura devagar, vai, não vai, como os bebês fazem, e foi ficando mais tranquilo no colo de Camila. E, eventualmente, os 3 ficaram imóveis num espaço que era pequeno demais para 3 pessoas, e, ao mesmo tempo, exatamente do tamanho certo. Foi então que Camila disse: "Eu sei o que sinto." Gustavo não disse nada. Ficou quieto. Levei tempo porque precisava ter certeza de que não era gratidão. Ela olhou para Henrique, que havia fechado os olhos, a febre abaixando, o rosto relaxado com aquela paz total dos bebês que finalmente cederam ao sono. "Mas gratidão não explica por que eu acordo. E penso no que você vai dizer quando eu te contar alguma coisa. Não explica por que Henrique procura você com os olhos. Não explica por que essa casa, que não é minha, parece mais como casa do que qualquer lugar que eu habitei nos últimos anos." Gustavo ouviu, com aquela qualidade de atenção que era a melhor coisa que ele tinha. "Você vai me dizer que também tem medo." Ela continuou. "Eu sei que tem, você me disse." Pausa. "Mas acho que estamos chegando no ponto em que o medo de não tentar é maior que o medo de tentar." "Chegamos," ele disse, com simplicidade. Ela o olhou. "E Henrique?" ela perguntou, não como obstáculo, como parte integrante, como algo que não podia ser separado. "Henrique é parte do que eu estou dizendo, sim." Ele pausou. "Não como concessão, como resposta à pergunta mais importante." Ela ficou olhando para ele por um tempo. Depois, pousou a cabeça no ombro dele, com aquele movimento de alguém que finalmente parou de calcular o ângulo e simplesmente encontrou onde queria estar. Henrique dormia no colo dela. O termômetro na mesa de cabeceira marcava 36,9. A febre havia passado. O acordo jurídico chegou 3 semanas depois. Não da forma que os Avelar haviam planejado. Com o inquérito em andamento, com as evidências que Eduardo havia compilado, com a perspectiva real de que o caso poderia tornar-se público de uma forma que seria muito pior para a imagem da família do que qualquer acordo favorável a Camila, Drummond havia ligado novamente para Eduardo com uma proposta radicalmente diferente. Reconhecimento formal e incondicional de paternidade de Gabriel em relação a Henrique. Pensão alimentícia em valor significativamente superior à proposta anterior, corrigida anualmente. Renúncia de qualquer ação questionando a capacidade parental de Camila. Fundo de educação estabelecido em nome de Henrique. E elemento que Eduardo havia insistido incluir: uma cláusula de não perturbação, pela qual a família Avelar comprometia-se formalmente a não interferir de qualquer forma na vida de Camila ou de Henrique, além dos canais legais estabelecidos. Em troca,
Encerramento do inquérito, que dependia da cooperação de Camila como parte lesada e que, com o acordo formalizado, perderia seu propósito principal. Eduardo apresentou o acordo a Camila numa tarde chuvosa no escritório. Ela leu cada cláusula, lentamente, com aquela atenção de quem sabe que os detalhes importam, que havia aprendido isso da maneira difícil, mas havia aprendido. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo. O Fundo de Educação, ela disse, ele cobre até quando? Até os 24 anos, incluindo pós-graduação. Ela assentiu. Ficou olhando para os documentos. Isso significa que Henrique vai ter acesso a recursos que eu nunca tive. Significa. E que eu não vou precisar depender desses recursos para sobreviver. Não. A pensão cobre o necessário, mas você não está presa nela como única fonte. Ela olhou para Eduardo. O senhor fez um bom trabalho. Fiz o que era certo. Eduardo, que raramente mostrava emoção no escritório, teve uma brevíssima expressão de algo que se aproximava de orgulho. O mérito é de você, que não cedeu quando deveria ter cedido segundo todos os cálculos racionais. Camila assinou os documentos naquela tarde. Depois ligou para Gustavo. Acabou, ela disse. E na voz dela havia algo que ele havia aprendido a reconhecer como a versão mais honesta do alívio. Não o alívio eufórico, mas o alívio silencioso. Aquele que chega depois de uma corrida longa e que não é festa, é apenas a certeza de que os pés podem finalmente parar. Henrique tinha 2 meses e 18 dias no dia em que Gustavo fez a pergunta. Não era a pergunta grande. Essa viria mais tarde, no tempo certo, construída pela vida que eles estavam construindo juntos, tijolo por tijolo, com a deliberação e a leveza específicas de quem aprendeu que as coisas boas não precisam ser apressadas. Era uma outra pergunta. Eles estavam no jardim do condomínio, no fim de uma tarde que havia começado com a friagem típica de Minas Gerais em julho, e terminado com aquele sol dourado de fim de tarde que transforma qualquer coisa em algo mais bonito do que era antes. Henrique estava no canguru, acordado, com os olhos escuros e atentos, fixados no mundo com aquela seriedade de bebê que está tomando nota de tudo. Camila. Gustavo parou de andar. Ela parou também. O olhou. Quero te mostrar uma coisa. Ele tirou o telefone do bolso. Uma foto. Uma foto de um terreno fotografado de cima, com uma vista aérea que mostrava um espaço generoso, com uma área verde preservada num canto e o traçado de uma construção marcada no chão. O que é isso? Um terreno em Nova Lima, perto daqui. Ele pausou. Estou pensando em construir uma casa. Ela olhou para a foto, depois para ele. Uma casa grande, com um jardim onde a criança possa correr, com quartos que crescem junto com quem mora, com uma varanda virada para o pôr do sol. Uma pausa. Estou te mostrando porque quero que você veja antes de qualquer decisão. Porque se você quiser opinar sobre o projeto, sobre o que faz sentido, sobre o que parece certo, essa conversa é mais fácil agora do que depois que o projeto estiver pronto. Ela olhou para a foto por um longo momento. Henrique fez um som no canguru. Um som de aprovação, talvez. Ou talvez apenas o som de um bebê de 2 meses, verificando se a voz ainda funciona. Tem espaço para um berço que vira cama, que vira beliche? Ela perguntou. Gustavo olhou para ela. Tem os melhores construtores do estado. Tem espaço para o que precisar. Ela olhou para o telefone, para a foto do terreno, para o traçado da construção marcado no chão. Eu tenho algumas ideias, ela disse. E o sol de julho em Nova Lima, Minas Gerais, foi descendo devagar sobre os dois e sobre Henrique, adormecido entre eles, sobre o jardim do condomínio, sobre a vida que não havia sido planejada, mas que havia sido construída com cuidado e coragem, e a disposição de ficar quando seria mais fácil ir embora. 3 meses depois, Gustavo Leme começou a construção. O projeto havia sido feito com a participação de Camila em todas as decisões que importavam. A altura das janelas, para que a luz da manhã entrasse do jeito certo,
o tamanho da cozinha, porque Camila havia descoberto que cozinhar tinha o mesmo efeito que Gustavo havia descrito sobre negociar. A área verde onde uma mangueira seria plantada com a memória da mangueira de Soraya. Eduardo Figueiredo foi convidado para o jantar de celebração que Soraya preparou na casa dela em Pyongyang, quando o contrato de construção foi assinado. Ele foi e ficou a noite toda com aquela expressão de quem faz o que faz há muitos anos, e raramente vê o fim feliz em termos suficientemente concretos para ser comemorado com pão de queijo e vinho de garrafa simples ao redor de uma mesa coberta de manta de crochê. Soraya chorou durante a maior parte do jantar. Por alegria, ela explicou, que era o tipo de choro que ela não precisava esconder. Henrique ficou acordado até às 10 da noite sem que ninguém percebesse o tempo passando de mão em mão com aquela disponibilidade dos bebês que ainda não desenvolveram timidez, recebendo o calor de cada pessoa como se fosse algo natural, porque para ele, naquele ponto, era. Muito tempo depois, não tanto tempo, mas o suficiente para que certas coisas ficassem claras, Gustavo estava sentado na varanda da casa nova, que havia sido concluída com 6 dias de atraso por causa de uma chuva fora de época que ninguém havia previsto, mas que o engenheiro havia tratado com a filosofia serena de quem sabe que a chuva é parte da construção, não um obstáculo a ela. Camila estava dentro de casa. Ele ouvia de onde estava a voz dela falando com Henrique, aquela conversa constante, sem pausa, que as mães têm com bebês que ainda não respondem em palavras, mas que respondem em tudo o mais, no olhar, no sorriso, na tensão que sai do corpo quando reconhecem a voz. O sol estava se pondo, a mangueira que havia sido plantada 3 meses antes era ainda pequena, mas tinha uma firmeza no tronco que prometia. Gustavo ficou olhando para ela. Havia uma coisa que ele havia aprendido naquele ano, não como revelação súbita, mas como entendimento que foi chegando devagar, como a maré, que você não percebe chegando, mas de repente está nos joelhos, depois no peito, e você está dentro dela. Havia uma coisa que havia aprendido sobre o que significa ser pai. Não é biologia. Não é o DNA ou a genética ou o código que se transmite de uma geração para a próxima de formas que a ciência consegue medir. É o outro tipo de transmissão, o que não tem nome científico, mas que toda criança que foi amada com presença e constância sabe reconhecer quando encontra. É aparecer, é ficar, é a mão estendida que não empurra nem puxa, mas que está lá, disponível, quando a criança que está aprendendo a se equilibrar precisa de um ponto de apoio. É o que o pai de Camila não havia sido. É o que Gustavo havia aprendido observando a dor que a ausência desse pai havia deixado e decidindo ser outra coisa. Henrique não saberia um dia o que havia acontecido numa estrada de terra de Minas Gerais numa manhã de maio. Não sabia e talvez nunca soubesse completamente. Sabia que havia 2 adultos que o amavam e que estavam presentes, e que a vida tinha o cheiro de café pela manhã e de mangueira no quintal e de tudo o que é seguro. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Camila saiu para a varanda com Henrique no colo. 6 meses de idade. Os olhos escuros da mãe, a curiosidade aberta de qualquer criança que ainda recebe o mundo sem filtro. Ela se sentou ao lado de Gustavo. Henrique virou o rosto para o pôr do sol com aquela atenção absoluta. Ele está olhando para o sol, Camila disse. Ele sempre olha para as coisas que brilham. É da mãe, ela disse, com um sorriso de canto que era ao mesmo tempo modesto e completamente convicto. Gustavo a olhou. Com aquela atenção que havia sido sua melhor ferramenta ao longo de toda aquela história, desde a estrada de terra até aquela varanda. É, ele disse, e ficaram os 3 olhando para o sol que descia, lento e generoso, sobre a mangueira nova e a casa construída com as próprias mãos, e o jardim onde, um dia não muito distante,
uma criança correria sem destino e sem pressa, simplesmente porque correr é divertido, como no sonho, mas mais real. Porque às vezes a vida te entrega o que você precisava exatamente onde você menos esperava encontrar, na poeira vermelha de uma estrada esquecida, no olhar desconfiado de uma mulher que aprendeu a sobreviver, no punho fechado de um bebê que ainda não sabe o quanto é amado, mas que sente isso em cada segundo de cada dia. E às vezes o único passo necessário é parar o carro. Fim. Se essa história tocou o seu coração, se você chegou até aqui e sentiu que valeu cada minuto, então você faz parte da nossa família de ouvintes e isso significa muito para nós. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história nova. Cada nova história é criada com o mesmo cuidado, a mesma emoção e a mesma dedicação que você viu nessa. Deixa o seu like. Esse gesto simples ajuda o canal a crescer e a chegar em mais pessoas que precisam de uma boa história. E nos conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual cidade? Qual estado? Qual país? Adoro ler cada comentário e saber de onde vem a nossa comunidade. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.